Olá, você telespectador do programa Saúde em Evidência. No programa de hoje nós estamos recebendo o médico cardiologista Dr. Alessio Galindo, que é coordenador técnico da UTI do Hospital Memorial de Arco Verde. Uma entrevista que você vai conhecer os bastidores da UTI e entender a grandeza do corpo técnico e estrutural da UTI daquele hospital. Muito bom dia, estamos começando mais um programa Saúde em Evidência. Muito obrigada por estar conosco pontualmente todos os sábados às 10 horas da manhã. Agradecer a você pela sua audiência, na certeza de que este programa hoje vai ser muito esclarecedor e tenho certeza que você e todo mundo que está na sua casa merece conhecer um pouco mais desse profissional que a gente está recebendo aqui hoje e também de tudo o que o Hospital Memorial de Arco Verde oferece em cardiologia. Estamos recebendo o Dr. Alessio Galindo. Dr. Alessio, seja muito bem-vindo. É uma honra para nós recebê-lo de novo. Já é comum o senhor vir aqui nesta casa. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, né, Catarina? É uma honra estar aqui, né, mais uma vez, para falar sobre o nosso trabalho no Hospital Memorial Arco Verde, ao longo desses vários anos e tudo que a gente desempenha lá no hospital e tudo que o hospital oferece para a região. Eu, claro, não perderia a oportunidade de apresentar o Dr. Alessio a você que ainda não, muito dificilmente, se você é da região, não conhece o Dr. Alessio. É um médico referência em cardiologia no nosso município, mas eu vou aproveitar a oportunidade, me permitam ler, o currículo dele é bem extenso, mas eu gostaria muito de ler para que você entenda com profundidade como ele vai falar, a propriedade com que ele vai falar e a propriedade com que ele está no cargo que ele está, desempenhando a função que ele desempenha, que tem salvado tantas vidas ao longo desses anos que ele trabalha lá. Dr. Alessio Galindo é médico pela Universidade Federal de Pernambuco, da turma de 94, é residente em cardiologia no Hospital das Clínicas, UFPE, é especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, é também especialista em medicina intensiva pela Fiocruz, é mestre em ciências da saúde pelo Centro de Pesquisa Ageu Magalhães, é também professor da Faculdade de Medicina do Sertão aqui em Arco Verde e está como coordenador técnico e clínico da UTI do Hospital Memorial de Arco Verde e é exatamente como coordenador técnico da UTI de Arco Verde que a gente vai conversar com ele nesta manhã. Doutor Alessio, eu gostaria que o senhor contasse para os nossos telespectadores a história do seu fazer na cardiologia. Conte um pouquinho, historie para nós a sua trajetória. Eu fui residente do Hospital das Clínicas, né? Mas aqui no Memorial eu trabalhei no segundo ano do hospital, em 1997, ainda era um recém-formado, me formei na turma de 94 e fui para Recife, voltei para fazer especialidade, fiz cardiologia, né? Clínica médica e cardiologia, e no último ano da residência, quando eu já era um R4, no quarto ano, eu voltei a dar plantão no Hospital Memorial aos domingos, né? E aí começa a nossa história com a UTI do Hospital Memorial, né? Quando o Hospital Memorial nasceu em 96 e lá sempre teve unidades semi-intensivas, o pessoal tinha um cuidado de tentar crescer, de inovar em saúde na região de serviço. E quando eu voltei, as coisas são interessantes, que num dos primeiros plantões que eu vi dar no domingo, chegou um paciente infartado. Isso era 2001. E a UTI nessa época não funcionava. E chegou um paciente infartado, né? Às vezes a gente tem uma brincadeira em medicina dizer que a doença procura o especialista, o profissional.
E num plantão, um dia de domingo, mas chegou um paciente infartado. Eu liguei para a farmácia, na farmácia tinha a medicação, que a gente chama trombolítico, e eu disse a Lucena, liguei para a Lucena, Lucena, eu posso abrir essa UTI? Ele disse, abra! Eu estava querendo que isso funcionasse novamente. Então eu digo, eu posso abrir? Pode. Então a gente colocou o paciente na unidade, eu estava de plantão, a gente tinha como fazer uma monitorização e foi feito o trombolítico e nós tivemos sucesso com esse paciente, posteriormente ele foi encaminhado para fazer cateterismo e desde esse dia essa unidade não fechou mais, né? Desde 2001. Então a gente tem uma relação direta com essa unidade de terapia intensiva do Memorial. Primeiro ela começou com uma unidade semi-intensiva e ao longo do tempo foi consolidando-se e se transformou numa unidade de terapia intensiva que não deixa, geral no caso, que não deixa a desejar em comparação com outros serviços que nós temos no interior e até na capital. Doutor Alessio, qual a especialidade? Existe alguma especialidade para quem quer se dedicar à UTI? Existe. Hoje, no passado, a maior parte das pessoas que eram de UTI vinham de áreas clínica médica, cardiologia, anestesiologia, as pessoas terminavam se especializando. Hoje a AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva do Brasil, ela tem vários serviços no Brasil de residência própria em medicina intensiva, tá? Eu vim da cardiologia, que uma grande parte dos intensivistas vieram da cardiologia também, tá? Mas a AMIB hoje, ela junto com a AMB, que é a Associação Médica Brasileira, tem uma prova de título que algumas pessoas de áreas afins que desempenham função há muito tempo podem concorrer anualmente. Inclusive, eu, mais uma vez, esse ano a AMIB me convidou para ser julgador da prova de título. Eu fui em 2022 e agora em 2024 eu vou fazer parte da banca que julga as pessoas que estão concorrendo no congresso lá em São Paulo em novembro. Então tem essa prova de título, mas hoje vários serviços do Brasil já oferecem uma residência em medicina intensiva, que é uma residência de entrada direta, você entra logo em medicina intensiva, e essa residência dura em torno de 3 anos. São 3 anos, e aí você está preparado para exercer a medicina intensiva. Que bom. Doutor Alessio, lá no seu dia a dia, o senhor coordena uma UTI. Explique para nós como funciona, tanto a rotina, acho que a gente está mostrando os bastidores, né? A gente tem conversado muito nesses últimos programas, também sobre os bastidores dos hospitais, das clínicas, do fazer médico, do fazer em saúde, para que você em casa se sinta cada vez mais seguro e confortável com relação a procurar esses centros hospitalares, esses centros médicos, e cada vez mais você quebre mitos e paradigmas e busque a medicina como uma oferta necessária para que você tenha e trabalhe com prevenção. A gente sempre preza aqui, doutor Alessio, em estar falando sempre em prevenção. E dentro dessa conversa que a gente está mostrando a vocês também os bastidores, a UTI do Hospital Memorial Arco Verde, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho das normas, que eu acho que é muito importante as pessoas que estão em casa entenderem como é que funciona a questão de normas e de rotina, para a gente entender aquilo que a gente não vê, porque até enquanto paciente, quando a gente está na UTI, a gente não tem muito essa noção de como as coisas acontecem, de como funcionam lá dentro. Na verdade, a medicina intensiva, eu diria que ela é uma condição, uma oferta necessária, porque concordo com você, a gente que é da cardiologia, a gente trabalha muito a prevenção, né? Você tratar os fatores de risco, você prevenir as doenças para que você não chegue a um estágio de maior gravidade, que você possa envelhecer com saúde. Mas em si, quando isso não acontece, nós temos que ter lá, durante um evento agudo de uma doença grave, nós temos que ter a unidade de terapia intensiva.
né, que vai ofertar serviços, cuidados, de acordo nas mais diversas especialidades, nas mais diversas áreas médicas, seria assim, serviços em pacientes graves. Então, a medicina intensiva, ela cuida das condições graves das pessoas nas mais diversas áreas. Concordo que o ideal é prevenção, mas é bastante necessário que tenhamos. Então, numa UTI como a UTI do Hospital Memorial Arco Verde, é uma UTI geral, na verdade não existe UTIs que são UTIs especializadas, pronto, grandes serviços terciários. Você tem UTI só de cardio, tem UTI só de neurologia, só de cardiologia. Tem alguns grandes hospitais e alguns centros no Brasil, só pneumo, só nefro. Aí na parte de pediatria você tem neonatal, tem pediátrica. Então, tem UTI especializada. Nós somos uma UTI geral, né, a UTI do Memorial, a UTI geral, que recebe tanto os pacientes clínicos como pacientes cirúrgicos nas mais diversas áreas. Ela se enquadra o trabalho baseia-se numa equipe que é multidisciplinar, né? Passou o tempo que o médico é o dono da verdade. Né? Então, o médico tem que trabalhar cada vez mais com as áreas afins à medicina. Né? A gente valoriza bastante o trabalho multidisciplinar. A enfermagem é essencial, a fisioterapia é essencial, a fonoaudiologia é essencial. Hoje, cada vez mais, a odontologia dentro das UTIs, farmácia dentro das UTIs. Então, essa equipe multidisciplinar é importantíssimo. Em termos de normas, a gente procura estabelecer parâmetros de condução clínica que sejam uniformizados para os mais diversos profissionais que ali trabalham. Né? Na UTI do Hospital Memorial, nós temos visitas clínicas diárias, né? Eu sou o coordenador clínico, e a gente faz uma visita multidisciplinar, onde a gente discute cada paciente, né, com checklist em mão, vendo condição, vendo evolução e planejando o tratamento. Então, isso é uma abordagem importante e, muitas vezes, o nosso serviço ele sai na frente, eu diria isso, de vários outros serviços, inclusive fora. Eu trabalhei em UTIs fora daqui de Arco Verde, inclusive até a pandemia eu trabalhei no Mestre Vitalino, no UTI coronária, e a pandemia eu passei uma grande parte lá ainda, né? E a gente se sobressai bastante, né? Então, Arco Verde oferece um serviço de muita qualidade para toda a região. Isso é maravilhoso. Gente, eu vou precisar chamar um breve intervalo, eu volto rapidinho, não sai daí. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa.
você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. E nós estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência. Agradecer a você por estar aí, por continuar conosco e agradecer também aos nossos apoiadores. Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial e Lojas LW. Doutor Alessio, eu gostei quando o senhor falou da importância e dessa visão de a medicina agora perceber o pertencimento de uma equipe multidisciplinar no cuidado com o paciente. Para que você, telespectador, entenda, eu vou perguntar ao doutor Alessio agora, essa equipe é formada por quem? Quem é esse corpo técnico que fica com vocês lá na UTI? A equipe multidisciplinar da UTI, ela tem o médico, enfermeiro, né? Os técnicos de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, né? Nutricionista elaborando toda essa questão dietética, que é muito importante dentro de um UTI, né? Porque a gente sabe que o paciente que perde massa, a gente sabe que de todo jeito o paciente lá perde massa tal, muscular, e isso leva a várias condições. Então, o nutricionista faz parte, o nutricionista não está 24 horas dentro da UTI, mas ela passa, faz parte da visita e elabora todo o plano terapêutico em conjunto com o médico da questão dietética. Fisioterapeuta, sim, aí 24 horas dentro da UTI, junto com o enfermeiro, junto com o médico. Fonoaudiólogo, quando se precisa, mas frequentemente o fonoaudiólogo está dentro da UTI. Odontologia hoje cada vez mais frequente, a odontologia passar algumas vezes na semana dentro da UTI, que a saúde bucal é importantíssima, inclusive é preditor de alguns quadros que desenvolve, né? Má saúde bucal predispõe a várias doenças, então. E o farmacêutico é imprescindível dentro de um serviço de terapia intensiva nas mais diversas condições. Um médico não tem condições de dominar a quantidade de conhecimento. Eu acho que o médico está ali para gerir, seria vamos dizer que o médico seria analogamente um maestro, e a orquestra tem que estar toda afinada, cada um com suas competências e discussões. O médico vai ter que entender de tudo, mas ele não pode ser o senhor universal do conhecimento em todos os aspectos. Então, a gente que está aberto, e esse é um conselho que eu dou para os jovens que sempre passam lá na UTI, é que a gente tem que estar aberto ao conhecimento. A gente aprende com todo mundo, a gente aprende com o técnico de enfermagem, a gente aprende com o enfermeiro. Então, esse compartilhamento de saberes é muito importante. Então, não se faz mais medicina com o médico sendo o senhor do conhecimento. A gente tem que compartilhar, tem que ouvir opinião. Então, a equipe multi na UTI é importantíssima e imprescindível. Eu gosto muito de quando o senhor traz novidades, porque o programa Saúde em Evidência, claro, o próprio nome já diz, que o que está em evidência na saúde a gente traz aqui para você. É novo, estar dentro de uma UTI os profissionais de odontologia. Isso é novo. E para muita gente que está em casa, talvez você nem soubesse que um profissional da odontologia está cada vez mais presente dentro da UTI. Eu gostaria de a gente falar um pouquinho sobre isso, da importância de, por exemplo, uma falta de higiene bucal ali, um paciente que está há muito tempo, há alguns dias na UTI, isso pode trazer alguns desdobramentos, né, doutor Alessio? Isso. A falta de higiene bucal
Uma coisa muito comum em UTI é a gente receber pacientes com dificuldade de deglutição, sejam... na verdade, o perfil de pacientes de UTI mudou muito ao longo do tempo. Então, a gente hoje passa por essa transição demográfica, a transição epidemiológica já se estabeleceu há muito tempo. O que é transição epidemiológica? A gente morria muito no passado por doenças infecciosas e parasitárias. Hoje, o que predomina são as doenças crônicas não transmissíveis, então os cânceres e as doenças cardiovasculares. A doença cardiovascular é campeã em morte, né, no mundo todo, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Os cânceres também vêm aí numa crescente também. Então, aquela coisa do início do século XX até mais de meados dos anos 80 do século XX, por aí, que predominavam muitas doenças infecciosas e parasitárias, isso mudou, a transição epidemiológica. Hoje nós estamos na transição demográfica. O que é isso? A população que era jovem, cada vez mais a população está envelhecida, né? E esses pacientes chegam em UTI com muita carga de comorbidade, com demência, com doenças outras doenças neurológicas, que levam a déficit cognitivo, às vezes com dificuldade de deglutição. Então, uma boa saúde e higiene bucal é importantíssima. Muitos desses pacientes vão ser intubados. Então, má saúde bucal num paciente intubado é uma porta para desenvolvimento do que a gente chama pneumonia associada à ventilação mecânica, tá? Má saúde bucal também é uma porta para trazer doenças, infecções cardíacas, tipo endocardite bacteriana, né? Às vezes você tem uma lesão valvular, é muito comum no idoso, você tem uma lesão valvular até por degeneração, o envelhecimento é isso, calcifica, espessa a válvula. E muitas vezes uma má saúde bucal, o paciente faz uma bactéria na corrente sanguínea e pode infectar uma válvula dessa. Do mesmo modo, às vezes o paciente está com um dispositivo em UTI, é um catéter numa veia central. Então, essa má saúde bucal pode levar a quadros infecciosos graves. Então, é imprescindível que você tenha também um profissional de odontologia sempre fazendo parte de sua equipe multi. Que coisa boa, né? A gente já ter aqui no Hospital Memorial, é novo aí para nós, telespectadores, para mim também é novo, e que bom que o Hospital Memorial tem esses cuidados, né? Ver o ser humano, contemplar o ser humano de forma integral, né? Entendendo Isso. que esse cuidado pode e vai repercutir muito positivamente, evitando qualquer outras patologias, né? Outros transtornos. Eu queria que o senhor falasse agora, o senhor falou aí da mudança do perfil dos pacientes. Hoje, o tempo foi passando e esse perfil foi mudando. Então, quando a gente fala em perfil, que tipo de paciente hoje é o paciente que tem mais chegado, que está fazendo aí, se a gente fosse fazer uma análise, qual é o perfil, qual é o tipo de paciente que a gente tem na UTI do Hospital Memorial? A gente não resta dúvida que é o paciente idoso, tá? Bastante idoso, com a carga de doença elevada. Então, esse é o maior perfil desses pacientes que adentram a UTI do Hospital Memorial, e isso se repete em outras UTIs ao longo do Brasil. Decorre disso, né? Esses pacientes, cada vez, se a gente pegasse a pirâmide etária do Brasil, o que era que dizia? Tinha uma base larga e ia afunilando. Então, a gente tinha uma quantidade de jovem muito grande e lá em cima tinha uma faixa idosa. Tem um dado aí que a partir de 2030, talvez a população idosa já seja preponderante no Brasil, né? Idoso, pela OMS, a partir de 60 anos. Então, não é mais aquela pirâmide de base larga, já é uma coisa praticamente uniforme, tendendo a população idosa a predominar. Então, aquilo que você falou no início, de promoção, prevenção, ainda é muito, muito pobre. Na verdade, é isso, né?
os fatores de risco que cada vez se misturam mais, né? Uma vez eu estava numa palestra, eu fui falar sobre doença cardiovascular e o mastologista foi falar sobre câncer de mama. E, assim, até por não estudar o assunto, eu fiquei surpreso. Eu digo, tu falaste antes de mim, então o que tu falou serve para mim. Quer dizer, os fatores de risco para câncer, minha gente, são os mesmos fatores de risco que são para doença cardiovascular. É tabagismo, é hipertensão, é diabetes, é dislipidemia, é obesidade, é sedentarismo. Então, isso serve, né, para a mesma coisa que são os fatores preponderantes para as doenças cardiovasculares. Então, quando a gente, hoje, dentro de uma UTI privada, principalmente, o que a gente recebe geralmente são pacientes bastante idosos, com carga de comorbidade, de doenças muito importante. E o que predomina nesses pacientes, né, por conta dessas cargas de comorbidade, ou doença cardiovascular, ou são pacientes que fazem, já por sequela, às vezes, de uma doença cardiovascular, também muita infecção, né? Então, as pneumonias, né, que a gente ainda vê muito, diminuiu bastante com relação de vacinação do idoso e tal, mas as pneumonias. E a principal causa, se a gente disser, qual causa, doutor, que tem mais, assim, de internação? Sepse. É um assunto que muitas vezes foge do conhecimento da população, né? Eu gostaria até que a gente tivesse uma outra oportunidade, então a gente poderia falar só sobre sepse. Sepse, que na verdade é uma resposta desordenada do organismo a um quadro infeccioso, né? Então eu acho que a principal causa de internação em UTI e uma das principais causas de óbitos em UTI são quadros de sepse. Então esse é o perfil, o paciente muito idoso, com carga de doença alta, que agudizam de alguma forma, ou faz uma disfunção renal, ou faz uma sepse, ou faz um novo acidente, às vezes vascular, ou faz um infarto, tá? Mas assim, geralmente esse perfil mesmo, então idoso com muita comorbidade. A gente vai precisar chamar um breve intervalo. Eu sei que você está gostando muito, recebendo muitas informações, conhecendo os bastidores da UTI do Hospital Memorial de Arco Verde, e eu volto daqui a pouquinho. Se você está sozinho em casa, ok, pede para o pessoal assistir depois, a partir das nossas redes sociais. Mas se tem mais alguém em casa, já chama para que assista conosco e receba essas informações junto com você. Eu volto daqui a pouco. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE, modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x.
Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós já estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência. Que bom que você está aí conosco. Eu quero agradecer a sua presença e, claro, agradecer também aos nossos apoiadores. Faculdade de Medicina do Sertão, Memorial Imagem, Líder Empresarial e Lojas LW. Doutor Alessio, já que a sua estada, a sua volta para Arco Verde coincide exatamente, né? A doença procurou o senhor, né? Como o senhor contou no primeiro bloco. Coincidiu aí de o senhor ter tido a honra, né? Uma história tão bonita dentro da UTI do Memorial, ter tido a honra de começar essa história. Como se deu a história, a partir desses anos todos, essa evolução da UTI do Hospital Memorial? Conte um pouquinho para a gente essa evolução. Catarina, como eu falei, né? A gente faz parte desde o início, né? Desde o início, antes como unidade semi-intensivo, que quer dizer isso, a gente colocava pacientes mais graves, que precisavam ser monitorados. Esses pacientes, muitos iam embora da cidade, eram transferidos, né? Eram transferidos para fora de Arco Verde por não oferecer, às vezes, as condições. E a gente começou a batalhar nisso aí com uma semi-intensiva, onde passava um médico de manhã, passava um médico à noite, mas não tinha equipe multi. E com o passar dos anos, né, lá para os idos já de 2008, por aí, isso foi se estabelecendo, uma UTI com plantão, 24 horas, com equipe multi, que foi crescendo, né? E a gente cada vez mais fazendo as coisas aqui na nossa cidade, e para a nossa cidade, para a nossa região, sem precisar de transferir determinados pacientes, né? Então, assim, é uma evolução muito, muito bonita, né? Cada vez crescendo mais. A gente tem na UTI do Memorial a capacidade, na verdade eu digo que eu cresci também profissionalmente com a UTI, que quando eu cheguei, mesmo vindo da cardiologia, trabalhava em UTIs em Recife, mas eu não era especialista, né? E em 2010 eu tirei meu título de especialista em Porto Alegre, da AMIB, da qual me honra muito. E cresci junto com essa UTI. Então, o serviço foi se consolidando. Ao longo desses anos, vários profissionais já passaram lá e a gente tem esse perfil, né? A gente tem esse perfil lá no Memorial, muitas vezes de receber profissionais mais jovens que trabalham com a gente e conseguem crescer dentro daquilo ali, com aprendizado. Hoje também, essa UTI do Hospital Memorial Arco Verde, ela oferece ensino, né? Eu recebo alunos da Faculdade de Medicina do Sertão, da qual sou professor, e a gente serve como um campo de práticas para esses estudantes, e principalmente médicos jovens que entram na UTI, e a gente hoje tem médico fazendo residência em São Paulo, que passou com o nosso UTI, tem médico fazendo residência em clínica médica em Recife, tem médico fazendo residência em anestesiologia em João Pessoa, outro terminando residência no Dante Pazanese de cardiologia em São Paulo, que trabalharam com a gente, que chegam e vão aprendendo ao longo do tempo. Eu mesmo aprendi demais, né, em praticar, em estar ali junto e estudar junto com essa UTI. Então, uma UTI que evoluiu e que eu espero que em breve nós
tenhamos uma evolução muito maior, né? Eu tenho uma pergunta para lhe fazer, aproveitar e lhe interromper. Você está falando em evolução. Existem, claro, quadros de alguns pacientes que precisam sair do município, né? Ser transferido do município. Existe já alguma expectativa? A gente gosta de trazer novidade aqui, doutor Alessio, então eu não ia perder a oportunidade, né, pessoal? Existe já alguma expectativa da diminuição dessas transferências, do Memorial Arco Verde estar ofertando outros recursos, outros serviços para que a gente tenha uma diminuição nessas transferências? Existe sim, Catarina. Que o doutor Luciano e a doutora Cátia me permitam falar aqui, o hospital vai passar por uma reestruturação grande e dentro disso, na área cardiovascular, está proposto que o hospital possa oferecer serviço de hemodinâmica e cirurgia cardíaca. O que é isso, né? Hemodinâmica é aquele cateterismo. Eu tive uma angina, um infarto, eu tenho às vezes um problema também na área de cirurgia vascular, um problema arterial que precisa desobstruir, tá? Eu preciso botar um marca-passo, né, que é a parte de eletrofisiologia. Isso existe essa coisa, o hospital já começou uma reestruturação, uma reforma, e é previsto que isso se instale até o ano que vem dentro do hospital. Então, os pacientes são transferidos, né? Não é porque o profissional daqui não tem a condição, às vezes é porque nós não temos a estrutura ainda tecnológica para ofertar determinadas coisas. Mas essa da estruturação da hemodinâmica, isso vai permitir, na área cardiovascular, você fechar todo o processo de tratamento, Que né? coisa Desde boa. a consulta até uma cirurgia, né? Desde a consulta até um marca-passo, tá? Então, muitas vezes os pacientes são transferidos justamente por isso. Vou dizer uma outra área crítica, neurocirurgia. Nós não temos ainda um serviço de neurocirurgia. Já tem profissional que está vindo, eu espero que o profissional depois se fixe, né? Porque o ideal é que nós tenhamos profissional que esteja fixo para que a hora que se precise, se tenha, né? Muitas vezes não dá para planejar o acidente, Sim. o acidente, às vezes um trauma, um acidente de moto, que é muito comum, automobilístico, não dá para planejar quando é que vai ter um AVC. Então, neurocirurgia é também uma situação que muitas vezes a gente tem que transferir o paciente. Mas paciente clínico mesmo em si, hoje em dia o hospital, né, essa evolução que a gente já falou, o hospital praticamente não transfere, né? Não transfere porque oferece o serviço. Esse da cardiologia é um plus tecnológico importante que você, tendo essa tecnologia, esses pacientes vão deixar de sair. E isso está previsto para breve que aconteça aqui para a gente e a gente possa tratar nossos pacientes da região sem precisar encaminhar, porque você sabe, muita gente já precisou ir para Recife, eu mesmo já fui encaminhado. A gente é mais um lá, né? Aqui, como uma cidade pequena, muita gente se conhece. Verdade, faz diferença. Então faz diferença, a coisa é mais pessoal. Lá você é muito impessoal, né? Aquela coisa, por mais que você número, tenha... né? Você é um número, você é um leito. Aqui não, você é uma pessoa, né? Que a gente conhece às vezes, é o parente, é não sei quem, veio de Venturosa, veio de Alagoinha, veio de Sertânia, você sabe quem é, né? Então, você é um ser e a gente busca dar esse acolhimento à pessoa como um todo, não, né? Então, que coisa boa, né? Mais uma grande novidade aí para o nosso município e a gente vai ficar na expectativa boa, é sempre muito bem-vindo aqui. Doutor Alessio, eu já estive em UTI, né? Inclusive sob os seus cuidados, e claro, não vou também perder a oportunidade de lhe agradecer mais uma vez, porque eu sempre digo, né? A gente estava conversando nos bastidores e eu disse, primeiramente Deus, depois doutor Alessio, por eu estar viva, graças a Deus, e toda a equipe, é claro, né? A gente sempre tem que lembrar
da equipe, desde os técnicos de enfermagem, que eu tenho a lembrança da imagem, não sei o nome, mas eu lembro da imagem da técnica de enfermagem que estava lá, dia sim, dia não, comigo. Doutor Alessio, como se dá? Eu sei que é uma pergunta que você que está em casa vai gostar de conhecer como funciona isso. Como se dá hoje, né, atualmente, na UTI de Arco Verde, a questão da família? Como aquele paciente que está ali na UTI, que vai passar alguns dias ali na UTI ou muitos dias na UTI, como se dá esse relacionamento entre o paciente e a família e o corpo técnico? Eu acho que cada vez isso vem melhorando, né? A gente tem buscado, é uma palavra, até um colega uma vez disse, esse nome, humanizar UTI, isso não existe, isso é uma coisa que inventaram, mas não existe. Mas, de fato, a gente tenta manter uma relação interpessoal do cuidado da família, também como uma extensão ao cuidado do paciente. Então, a gente cuida do paciente e a gente se preocupa em também o cuidado da família. Claro, o ideal ainda é aquele, do ponto de vista estrutural e funcional, ainda é difícil. Eu sei que grandes hospitais em cidades maiores, capitais, muitas vezes você tem UTIs onde a família fica dentro da UTI. E isso é uma das coisas muito importantes, né? Porque, vejamos, um paciente sai de sua casa, de sua vida, do seu quarto, da sua sala, da sua televisão, do convívio dos seus familiares. Isso é um idoso. E é jogado, muitas vezes, num ambiente frio, né? Muitas vezes um ambiente que não é sonoricamente bom, né? A gente fica com certas coisas no ouvido, né? Aqueles alarmes, aquele barulho, aquela coisa. Por mais que a gente tenha trabalhado em reduzir os ruídos, que isso faz parte de algumas prevenções em UTIs, mas então a família, nesse contexto, ela é fundamental. Lá no hospital, hoje, a gente instituiu 2 visitas, nós tínhamos só uma visita. Hoje nós temos uma visita pela manhã, uma visita à tarde, cada visita de 1 hora, tá? O Covid, aquela tragédia do Covid, nos ajudou também. É aquela coisa, não dou notícia por telefone. Determinados pacientes, a gente recebe paciente de várias cidades. Então, o cara, às vezes, a família é lá do Pajeú. Faz uma chamada de vídeo. Aí faz uma chamada para conversar com o médico, né? Às vezes liga para o hospital para a gente passar boletim. Isso a gente aprendeu muito com a Covid, né? A Covid-19 fez isso, que nós tínhamos um UTI de 10 leitos, né? Foi credenciada pelo SUS e a gente recebeu muito paciente de Covid. Então, a Covid ela ajudou bastante nisso. Então, nós temos 2 visitas de 1 hora. Depois das visitas, o médico que está na UTI, o médico plantonista, ele recebe cada família, né? Ele vai para uma sala e recebe uma por uma as famílias e esclarece tudo que aquela família, todas as dúvidas, todas as angústias, né? Escuta as reclamações, corrige aquilo as demandas que vêm dos familiares. Às vezes o médico está muito no todo, no macro, e a família chega a ver um detalhezinho ali, aí vai questionar. E aí, quando a gente volta para dentro da UTI, a gente conversa com a equipe. Aprende muito com a família também, né? Aprende muito. Então, a gente busca acolher as famílias, né? Hoje, em UTI, muitas vezes, é o primeiro lugar que a gente faz. Porque, assim, no lema de medicina, a gente tenta, tá? Curar quando possível, tá? A gente tenta curar quando possível, mas a gente tem que confortar sempre, tem que aliviar sempre. Então, é o primeiro lugar, muitas vezes, que existe uma coisa cada vez mais difundida, que às vezes assusta,
mas é o primeiro lugar que a gente, às vezes, aborda para cuidados paliativos, né? Para entender a terminalidade, discutir aspectos, às vezes, até sociais, filosóficos, religiosos, com a família. Então, o médico de terapia intensiva, muitas vezes, é quem aborda inicialmente um paciente que, às vezes, já veio da oncologia, e o médico de terapia intensiva é que vai isso, ó, vamos confortar, vamos aliviar, tá? E passa para a família e discute, e muitas vezes a gente institui esses protocolos de cuidados que respeitando a terminalidade da nossa vida. Então, a família é fundamental, é fundamental. Nós não temos nenhum leito ainda, mas eu acho que com essa reforma, é uma proposta que a gente possa ter 1 ou 2 leitos, que possa estar dentro da UTI com a família presente, né, do lado. Muito bom. Né? Então, essa é uma proposta, né? Eu acho que essa reforma estrutural que vai ter, a gente vai poder conseguir fazer isso também. E muito bom. E ouvir o doutor Alessio falando, dá quase vontade de estar na UTI. Dá quase, viu, doutor Alessio? Mas a gente fica muito feliz, brincadeiras à parte, a gente fica muito feliz em saber como os nossos pacientes, tanto de Arco Verde como da Sexta Geres, né, dessa região toda que a gente tem das cidades circunvizinhas, porque a gente sabe que Arco Verde já está instituído como polo médico, e médicos com essa competência, com essa potência, a gente fica bem aliviado. Eu vou chamar um breve intervalo e eu aguardo você daqui a pouquinho para o último bloco do programa Saúde em Evidência. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. E nós já estamos de volta agora para o último bloco desse programa Saúde em Evidência. E, claro, agradecer a você pela sua audiência e lembrar que no próximo sábado, pontualmente às 10 horas, a gente tem o nosso encontro marcado. Agradecer também aos nossos apoiadores, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial e Lojas LW. Doutor Alessio, certamente vocês têm essa estratégia, mas eu gostaria que os nossos telespectadores soubessem como é feito esse diálogo, essa conversa entre a UTI, os profissionais médicos da UTI, a equipe multi da UTI e os especialistas que são quem encaminham o paciente que agravou e precisa da UTI. Como é esse diálogo na prática? Na verdade, o paciente adentrando ao serviço da medicina intensiva, como a gente já falou aqui, são pacientes com determinadas peculiaridades que a própria condição clínica agravou-se e necessita, nesse momento, de um aporte de um especialista na área de medicina intensiva. Quando eu digo isso, pessoa que tem habilidade em trabalhar com
com oferecimento de oxigenação adequada, ventilação mecânica, monitorização das condições de funcionamento do sistema cardiovascular, tratar as disfunções renais, mas ao mesmo tempo esse paciente ele tem uma história e ele tem muitas vezes um médico assistente. Sim. Ele tem um cardiologista que assistia. Ele muitas vezes é um pós-operatório, é um paciente grave que adentrou a emergência e foi para o bloco cirúrgico. Ele às vezes faz um AVC, ele tem seu neurologista. Ele tem uma disfunção renal, muitas vezes já é um paciente que faz uma hemodiálise. Então, a UTI, o especialista que está ali no dia a dia, ele tende a conversar com esse médico assistente, muitas vezes, para entender, e também esse médico assistente, querendo, né, ele pode fazer parte da condução. Tem médico, às vezes, que não está muito disposto, é mais um médico que vive mais no consultório, não é um médico que tem aquela vivência hospitalar, mas quando esse médico tem isso, então a UTI, há um diálogo e faz as condutas compartilhadas entre aquele médico que conduz a medicina intensiva e aquele médico que acompanha o paciente a nível ambulatorial. Então, essa é uma forma de funcionamento de integrar, né? Porque ele teve aquela intercorrência aguda, mas ele tem toda uma história passada antes dele sofrer aquela agudização que levou a entrar no serviço de terapia intensiva. E certamente esse diálogo facilita muito a conduta de vocês Bastante, na UTI. porque às vezes esse médico que acompanha, ele tem muitas informações que naquele momento a gente não tem e a família muitas vezes não consegue passar aquelas informações de detalhe. Quanto era a função cardíaca? Já tem problema pulmonar? E como era esse rim? Já tinha alteração de função renal? Então isso, o compartilhamento da história, da condição com aquele profissional que acompanha o paciente torna a condução mais favorável ao paciente. Doutor Alessio, vou voltar lá para a equipe multi, né? Todos os especialistas da equipe, todos os profissionais da equipe, eles são especialistas? Não, ainda não, Catarina. Como eu disse, a gente tem um perfil, cada vez mais crescente, com essa quantidade de novos profissionais que são lançados ao mercado anualmente, semestralmente. Então, cada vez mais a gente tem a qualificação como uma forma de exercer a medicina. Quando a gente diz, tem título de especialista, não tem... Ter o título de especialista não é só ter o título de especialista. Aquele título de especialista funciona como um marcador, né? Sim. O CREMEP hoje, eu digo, na verdade, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, hoje coloca o registro de qualificação de especialidade, que é o RQE, como uma condição. Então, às vezes diz, escolha um médico que tem um RQE. Nossa equipe hoje, ela não de especialista titulado, só tem a mim, mas o que é que acontece? Todos os médicos que estão trabalhando com a gente, conosco, na UTI, eles têm buscado, muitos já estão fazendo pós da AMIB, outros fazendo fellow do português. Então, vocês prezam pela educação continuada. E a gente também, existe uma certa cultura que a gente tem que colocar. Então, Arco Verde hoje, nós temos a Faculdade de Medicina de Sertão, tem uma proposta de uma nova faculdade aí, né, que a gente já sabe. Então, Arco Verde hoje a gente não pode ficar como no passado. Então, a gente está voltando agora e vai implantar de toda forma as reuniões clínicas com as discussões de artigos, de casos, de apresentações para manter a educação de toda a equipe. Na verdade, uma reunião para multi mesmo, não é reunião só para médico, tem que ser para multi, porque isso é imprescindível. É imprescindível para que a gente ofereça um serviço com qualidade.
com qualidade para a população. Então, o médico é uma área que eu digo, tem que ser vocacionado. Ele tem que ser vocacionado porque ele tem que estudar constantemente. Não, a gente não dá conta, Esse smartphone está aqui na mão e todo dia você bota lá, aí tem artigo novo, de uma revista, não dá. Eu juro a você, não dá, por mais que você goste de ler, você não acompanha. Você não acompanha tudo. Então, muitas vezes você também segue alguém que resume tudo e lhe entrega mastigado. E hoje está cheio. É verdade. Né? Porque você não dá conta de ler tudo. A literatura é vasta. E principalmente quem faz uma coisa, né? No meu caso, eu faço cardiologia e medicina intensiva, então é um mundaréu de coisa. De diretriz, de guideline, de artigos novos, que muitas vezes a gente não acompanha, mas a gente tenta ao máximo. Então, isso é importante. A gente espera o dia de ter na UTI todo mundo titulado. Né? Todo mundo titulado. E isso não vai demorar. Está caminhando para isso, né? Isso não vai demorar. Doutor Alessio, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu quero lhe agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu sei que sua agenda é bem corrida e para nós é sempre uma honra, mais uma vez eu digo, recebê-lo aqui, porque quem ganha é você que está em casa, são os nossos telespectadores. Agradecer em nome da TV LW e da TV Nova Nordeste. Volte sempre, a gente vai sim marcar para falar o programa inteiro sobre sepse. Já está aqui anotado. Seja muito bem-vindo e eu sei que quem está em casa quer saber se tem um Instagram que possa lhe seguir, se tem um WhatsApp da clínica que você queira deixar do seu consultório. Esse é o seu momento aí com os telespectadores. Aproveite para deixar os seus contatos. Meu Instagram é cardiologista, Dr. Alessio Galindo. O consultório funciona no Memorial Centro Médico, tá? O telefone é 3822-3949. A gente atende 4 dias na semana no consultório. Só não atendo na quarta eu estou de plantão na UTI. E é isso, é muito importante. Eu agradeço a vocês pelo convite, que a gente poder passar um pouco do serviço, né, do que o Hospital Memorial oferece em terapia intensiva, da minha trajetória no hospital, né, que começou na década de 90 do século passado. Então já faz bastante tempo, né? Agora, dia 15 de julho, eu fiz 30 anos de formado, né? Parece ontem, já faz mais de 20 que terminei a residência. E é isso, medicina é um aprendizado constante. Todo dia eu estou aprendendo alguma coisa, né? E buscando melhorar, porque isso é o que faz um médico manter-se, né, atuante e trazer aquilo que tem de mais novo para oferecer para os seus pacientes. Que bom, muito obrigada por ter vindo e muito obrigada a você por ter estado conosco em mais uma edição do programa Saúde em Evidência. Sábado que vem a gente se encontra pontualmente às 10 horas.